Durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a Europa viu a formação de várias monarquias centralizadas. Mas quais foram os interesses envolvidos nesse processo? Bom, para a gente entender isso, nós precisamos lembrar algumas características da organização política típica da Idade Média em diferentes partes do continente europeu. É claro que a Europa naquela época era formada aí por regiões, cada uma com as suas particularidades, com as suas características específicas. Mas, para tentar tornar esse vídeo mais didático, eu vou abordar basicamente aquelas características gerais do processo de formação das monarquias centralizadas. Quer dizer, quais foram os interesses, que permitiram que isso acontecesse. Bom, durante a Idade Média, nós sabemos que havia uma grande fragmentação política, ou seja, os territórios em diferentes regiões da Europa eram muito divididos. Se nós colocarmos isso no esquema, nós vamos ter justamente essa imagem que vocês estão vendo no slide agora. A fragmentação política típica da Idade Média estava associada ao feudalismo, quer dizer, o território era dividido em vários feudos, que nesse esquema cada um aparece indicado por uma letra do alfabeto, Então, feudo A, B, C, D e assim por diante. E em cada um desses feudos, na época da Idade Média, você tinha um senhor feudal. E o senhor feudal, dentro de cada um desses feudos, ele tinha um poder considerável, quer dizer, ele estabelecia as leis, os costumes, ele determinava, por exemplo, as taxas, os impostos, que os camponeses precisavam pagar, enfim, ele definia uma série de coisas. E a gente sabe também que entre os senhores feudais eram estabelecidas aí as relações de suzerania e vassalagem. Ou seja, muitas vezes um nobre, um senhor feudal, ele concedia um pedaço de terras para um outro nobre. E aí esse nobre que recebia essas terras passava a ser considerado aí vassalo daquele nobre que concedeu as terras. E a partir disso se estabelecia uma série de relações de fidelidade e de obediência entre o suzerano e também o vassalo. Eram relações muito complexas dentro desse quadro aí de fragmentação política, como vocês podem ver no esquema. Mas essa fragmentação política, pessoal, colocava algumas dificuldades no dia a dia das pessoas. Por exemplo, pensem na situação dos comerciantes. Se um comerciante nessa época quisesse, ou precisasse levar aí as suas mercadorias do feudo A para o feudo G, o que acontecia na prática é que esse comerciante ia ter que passar por vários outros feudos, como vocês podem ver no esquema. Vejam bem, ele está no feudo A, ele precisa ir para o feudo G, portanto, ele precisaria aí na sua viagem passar pelos feudos B, D e F, como eu coloquei aí no esquema. Qual que era o problema disso? Em cada um desses feudos você tinha leis específicas, impostos específicos. Muitas vezes a moeda utilizada para as trocas comerciais era uma moeda específica para cada feudo, para cada região. Então, para o comerciante ficava muito difícil. Por quê? Para ele fazer uma viagem desse tipo, ele tinha que passar por diferentes regiões e se adaptar à realidade de diferentes regiões. Até para fazer o comércio era complicado, porque não havia um padrão de pesos e medidas nas trocas comerciais. Então, por exemplo, 1 quilo de trigo numa região tinha um certo valor, e em outra região ele poderia ter outro valor. Isso dificultava, evidentemente, as trocas comerciais e o próprio funcionamento aí, do comércio no contexto da fragmentação política típica da Idade Média. Nesse sentido, pessoal, o que algumas pessoas vão começar a dizer que seria melhor transformar essa realidade de fragmentação política típica da sociedade medieval. O que as pessoas vão propor em alguns desses casos aí? Que essa fragmentação política típica do período medieval, com os senhores feudais, a divisão aí do território em vários feudos, fosse substituída por uma centralização política, ou seja, em certos territórios,
onde o idioma fosse comum, onde a cultura fosse mais ou menos uma cultura comum, o ideal seria a formação de um único reino que seria governado aí pela figura de um rei. É isso que nós chamamos de centralização política, que vai ser a base do processo de formação das monarquias centralizadas europeias na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. É nessa época que vão surgir monarquias centralizadas em países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e também diversas regiões, do leste europeu para além aí da Europa Ocidental. É claro que em cada uma dessas áreas nós vamos ter particularidades e nesse vídeo, obviamente, eu não vou ter tempo aqui para ficar detalhando como que esse processo se deu em cada um desses lugares. De qualquer forma, quero deixar uma sugestão de leitura, um livro que aborda como se deu esse processo em várias partes da Europa. Trata-se da obra Linhagens do Estado Absolutista, do historiador inglês Perry Anderson. É uma obra considerada talvez um dos clássicos aí da historiografia da segunda metade do século XX, e onde o Perry Anderson vai fazer justamente a análise de como se deu a formação dessas monarquias centralizadas em diferentes partes da Europa, tanto na Europa Ocidental quanto na Europa Oriental. Mas para resumir, nós podemos dizer que vários foram os interesses envolvidos naquele processo. No caso de comerciantes, artesãos, banqueiros, como nós vimos, havia evidentemente um interesse em padronizar a moeda, em padronizar os pesos e medidas para facilitar as trocas comerciais, porque como nós vimos, naquele contexto de fragmentação política da Idade Média, essas trocas comerciais eram muito difíceis, por conta das particularidades de cada feudo. No caso dos chamados reis medievais, e aqui vale a pena abrir um parêntese, quem eram os reis medievais, pessoal? Como eu disse no início do vídeo, dentro do sistema do feudalismo, nós tínhamos vários senhores feudais e eles estabeleciam relações de suzerania e vassalagem entre si. Muitas vezes, um senhor feudal era suzerano de vários outros senhores feudais e às vezes ele era também vassalo de outro senhor feudal. Então as relações eram muito complexas. Naquele contexto da Idade Média, o que nós chamamos de reis medievais, geralmente, em algumas regiões, nada mais eram do que senhores feudais que tinham muitos vassalos e, portanto, eram considerados senhores feudais mais poderosos do que os outros. Por que esses camaradas vão ser a favor do processo de centralização política? Por mais que os reis medievais tivessem já um destaque na sociedade medieval, na época, eles não tinham plenos poderes sobre todas as regiões, porque, como eu disse, em cada feudo, quem mandava ali era o senhor feudal daquela região. Então, os reis medievais vão ver na centralização política a possibilidade de adquirirem maior poder político, até porque na época, pessoal, a instituição poderosa que existia na Europa era justamente a Igreja Católica. Os nobres, os donos de terras, também tinham plenos poderes na sua região específica. Então, os reis medievais vão ver na centralização política a possibilidade de eles se colocarem acima tanto dos nobres quanto da Igreja Católica. No caso dos nobres, parece não fazer muito sentido, por que eles vão apoiar a centralização política em algumas regiões da Europa na época. Mas, pessoal, aqui nós precisamos voltar um pouco ao contexto da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Naquele período, muitas revoltas estavam acontecendo, particularmente na zona rural, revolta de camponeses. Então, os senhores feudais, os nobres, em alguns casos, viram na formação de uma monarquia centralizada, forte e poderosa, a possibilidade de se formar um exército grande que pudesse manter a ordem e combater aquelas revoltas de camponeses que estavam acontecendo. Além disso, esses nobres também pensaram no seguinte: bom, por mais poder que um rei tenha, ele não vai conseguir tomar conta de tudo ao mesmo tempo sozinho. Ele vai, obviamente, precisar de ajuda. Afinal de contas, quando você cria um governo centralizado, você cria também cargos de pessoas que vão trabalhar na administração desse governo. E os nobres da época estavam de olho justamente nos cargos
que iriam ser criados aí na formação dessa burocracia estatal. Então percebam que por conta desses interesses, os nobres acabam apoiando aí a formação dessas monarquias centralizadas em algumas regiões da Europa. No caso da Igreja Católica, o que vai acontecer muitas vezes é que essa centralização política vai ser para a Igreja uma oportunidade de fazer do catolicismo, de fato, a religião oficial em alguns países. E aí, em muitos casos, nós vamos ter uma aproximação da Igreja Católica com a figura dos reis, com a figura dos monarcas. Muitas vezes, quando um rei era coroado rei, ele era numa cerimônia aí que contava com a participação da própria Igreja Católica. Então nós vamos ter também uma aproximação entre igreja e monarquias centralizadas nesse período. Para fechar, nós não podemos deixar de mencionar os camponeses. Os camponeses, pessoal, em alguns casos, também apoiaram a formação das monarquias centralizadas. Por quê? Para a gente entender isso, nós precisamos nos lembrar de que no período medieval, os camponeses tinham que pagar uma série de taxas e uma série de impostos aí para os senhores feudais. E muitas vezes essas taxas, esses impostos, essas obrigações eram vistas como abusivas, como práticas abusivas. Então, na tentativa de dar um fim aos abusos do poder por parte dos senhores feudais, os camponeses em algumas regiões da Europa acabaram apoiando que os reis medievais passassem a ter mais poder político. Era como se eles esperassem que o rei, de alguma forma, fosse controlar, fosse disciplinar os senhores feudais aí em diferentes regiões. Como eu disse, essas são as características gerais a respeito dos interesses envolvidos no processo de centralização política na Europa durante a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. É claro que há particularidades em cada região, quer dizer, em Portugal vai acontecer de uma forma, na Espanha de outra, na França de outra, na Inglaterra de outra. A situação da Itália nesse momento é uma situação também específica, a situação no leste europeu também vai ter as suas particularidades, né? Regiões aí como a Rússia, por exemplo. Então, cabe depois aí, como eu disse, dar uma lida no livro Linhagens do Estado Absolutista, do Perry Anderson, para que vocês tenham aí acesso a um pouco mais de detalhes sobre as particularidades de cada região da Europa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, aproveita e se inscreve também no canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com as pessoas que também estão estudando a disciplina de História. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!